Fala pessoal, tudo bem? Vamos direto ao assunto. Corinthians segue na dúvida com relação ao Matias Rojas. A situação é cada vez mais difícil e provavelmente, claro, o Rojas não enfrente o São Paulo. Tudo cercado de muito mistério em função da lesão que ele sofreu no tornozelo esquerdo. Vai para o jogo ou não vai? Vamos tentar descobrir aqui. Vamos falar também sobre o Luan, que já acertou sua rescisão com o Corinthians, encaminhou sua volta ao Grêmio e com isso o Corinthians economiza 5 milhões de reais. E tem atacante voltando. Vamos falar bastante sobre isso também. Mais um reforço para o técnico Vanderlei Luxemburgo. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo. Seja muito bem-vindo, se inscreva aqui no canal e depois da vinheta eu conto tudo para você. Muito bem, indo direto ao assunto aqui, a gente começa falando sobre o Matias Rojas, né? Segue silêncio por parte do clube do Corinthians, nenhuma informação oficial foi confirmada, foi divulgada, então hoje o treino é na parte da tarde, né, para quem está vendo esse vídeo dentro desses próximos minutos aqui, até o final do dia, por volta de 5h30, o treino estará sendo realizado. E claro, o Corinthians provavelmente não divulgue nenhuma imagem do Matias Rojas participando do treino. Se isso acontecer, aí a gente esclarece mais as dúvidas e aumenta a chance dele ir para o Majestoso amanhã às 9h30 da noite. Mas o silêncio faz com que se gere muitas especulações, né? Será que o Rojas está fora de fato? A possibilidade é que ele fique de fora. A chance de ficar de fora é grande, em função do trauma e do entorse no tornozelo. Resta saber o grau deste entorse e se ele reunirá ou não condições para enfrentar a equipe do São Paulo. Uma opinião é que é difícil, eu acho pouco provável que isso aconteça. Se fosse uma coisa simples, se fosse uma coisa que não gerasse tanta preocupação por parte do clube, talvez alguma informação já tivesse sido divulgada. Mas, claro, o Vanderlei vai levar esse mistério até a hora do jogo, não tenho a menor dúvida com relação a isso. Tanto ele como o Renato. Como eu disse mais cedo, acredito muito na presença do Renato Augusto, não pareceu nenhum tipo de lesão, ele saiu mancando, mas não, até pela expressão do Renato, não pareceu nada preocupante, então eu apostaria no Renato no jogo. Já o Rojas, repito, acho difícil o aproveitamento dele, em função do silêncio do clube, em função de não termos nenhuma atualização do clube, e aí o que vale é a palavra do clube, do departamento médico do clube, com relação ao resultado de algum exame. Então segue o Rojas sendo dúvida e acredito, inclusive, que não teremos lista de relacionados para o jogo de amanhã. Como é uma decisão, o Vanderlei vai segurar, vai esconder esse jogo, até para não entregar aí para o Dorival Júnior, técnico do São Paulo, alguma possibilidade. Então ele levando essa dúvida, vai ficar para cima da hora. Será que o Rojas vai? Será que o Renato entra em campo? Enfim, acho que o Rojas fica fora e o Renato vai para o jogo. Não sei se é uma lesão séria, não sei se é uma lesão que preocupe muito, mas, repito, pelo silêncio é mais preocupante. Normalmente, quando o jogador sofre qualquer tipo de lesão, o clube informa, né? E a gente percebe até pela movimentação no dia a dia do clube. Mas desde o sábado à noite, o Corinthians não se manifesta através de suas redes sociais, através da sua assessoria de imprensa, sobre a situação do jogador. Então, ou é um grande mistério para dar um nó na cabeça do Dorival Júnior, ou, de fato, a situação do Matias Rojas é mais complicada do que aquilo que imaginamos, e ele ficará fora do jogo. Já o Renato vai para mim, vai para a partida sem problema algum. O Renato deve ter apenas sentido algum desconforto, algum cansaço muscular e foi substituído por isso. Acredito na presença do Renato, tenho muitas dúvidas com relação ao aproveitamento do Matias Rojas, tá bom? E mudando um pouquinho de assunto, vamos falar sobre o Luan. O Luan acertou a sua rescisão contratual com o Corinthians,
de forma amigável, de forma tranquila, ninguém vai ter que pagar nada para ninguém, nem o Luan paga para o Corinthians, nem o Corinthians precisa pagar aquilo que ainda deveria ao Luan em termos contratuais. Né? Muita gente pode falar, não, mas o Luan tinha que pagar para sair, o Luan não tinha que receber nada. Sob contrato, pela lei, ele ainda teria aí salários até dezembro. Abriu mão disso, acerta a sua saída com o clube, para alívio de muita gente, para alegria de muitos torcedores. O Luan, que teve uma passagem extremamente apagada, uma passagem que não deixará saudades em ninguém, e há quem diga que foi a pior contratação da história do clube e talvez uma das piores contratações do futebol paulista, pelo que recebeu, pelo salário, pelo tempo de contrato e por ter feito pouquíssimas partidas com a camisa do clube. Então, Luan, acerta a sua saída, vai para o Grêmio. Né? É esperado já na próxima quarta-feira, talvez viaje ainda hoje, dependendo, viaje ainda hoje, no máximo amanhã para Porto Alegre, já se apresenta lá ao time do Renato Gaúcho. Com isso, o Corinthians faz uma economia de mais ou menos 5 milhões de reais aí até o final da temporada. Seria mais ou menos aquilo que o Luan ainda teria direito a receber só de salários. E aí a gente não está falando em fundo de garantia, absolutamente nada. Tá? Essa questão a gente nem tem o conhecimento se está pago, se não está. Mas o Corinthians faz uma economia aí de mais ou menos 5 milhões de reais até o final da temporada, com a saída do Luan. Isso acaba sendo bom aos cofres do clube. Tem essa economia de 5 milhões do Luan, mais 8 milhões e meio de reais do Malcom, que foi negociado do Zenit com o Al Hilal, e também tem mais ou menos ali 5 milhões de reais, 4 milhões e 800 a 5 milhões de reais do Matheus Pereira. Então o Corinthians, só nesses 3 jogadores aí, passa a ter um lucro, digamos assim, de aproximadamente 18 milhões aí no seu cofre, no seu caixa, tá? Então são 13 milhões aproximadamente entre Matheus Pereira e o Malcom, e mais 5 milhões aí do Luan. Legal? É um bom dinheiro, o Corinthians vai dando uma respirada aí e talvez ainda consiga trazer mais um ou outro jogador, já que acertou aí a contratação por empréstimo de 1 ano do zagueiro Lucas Veríssimo junto ao Benfica. Beleza? Quero saber sua opinião com relação a isso. Bom, e o atacante está de volta, né? Depois de 9 meses se recuperando de uma séria lesão no joelho, Gustavo Mosquito já será reintegrado a partir da semana que vem para ficar à disposição da comissão técnica. Claro que é um jogador importante em termos de segundo tempo, é um jogador que sempre tem o carinho do torcedor, que é um cara que tem muita entrega, muita doação, se recuperou bem, é uma cirurgia complicada, a mesma que o Paulinho sofreu, né, uma ruptura total ali dos ligamentos do joelho, mas depois de um bom período, quase 9 meses, quase uma gestação, o Gustavo Mosquito volta a semana que vem a ficar à disposição da comissão técnica. Se terá oportunidades logo de cara, é pouco provável, né? Porque o jogador precisa reencontrar a sua melhor condição física, é muito tempo parado, mesmo treinando, mesmo estando 100% recuperado já da cirurgia. É claro que existe essa questão da condição física, do preparo físico e também da condição técnica. Ele vai precisar ser reinserido nesse elenco aos poucos, mas é mais um jogador para reforçar o elenco, para reforçar o timão nesta sequência de temporada. Volto às 9 da noite com a nossa live aqui para a gente atualizar o dia do Corinthians, se teremos ou não lista dos relacionados, acredito que não, e se avançou alguma coisa em relação à situação de Renato Augusto e de Matias Rojas, tá bom? Comenta aí, você acha que ele fica fora, você acha que ele joga, qual a sua perspectiva com relação ao paraguaio Matias Rojas? Deixa a sua opinião que eu quero saber. Valeu, te espero às 9 da noite aqui no 12 em Campo. Se inscreva no canal, claro, deixe seu like, que é sempre muito importante. Grande abraço a todos, muito obrigado, até mais tarde. Tchau, tchau.